Boa tarde, pessoal. Estamos aqui informando a todos que a gente está ao vivo. Vamos ver se o pessoal entra. Estou esperando a Shirley e a Chan. Hoje a gente vai falar, né, sobre a questão energética, né? De como que a gente às vezes fica preso, né? Principalmente num lugar emocional de dor, né? De orgulho e que afeta nossas pernas, nossos pés, nossos joelhos e como a gente pode se dobrar para a vida e se realizar. Deixa eu chamar aqui a Chan, que já apareceu aqui para mim. Não sei se a Shirley já entrou. Aparecendo aqui para mim. Olá, boa tarde. Ah, boa tarde. Agora a Shirley entrou. Peraí. Deixa eu ver se eu aqui. Ela apareceu e sumiu. Foi e voltou. Eu estou vermelha. Oi. Vocês combinaram? Chan, você não captou a mensagem do vermelho, Chan. É, exato. Não deu tempo hoje de manhã, esqueci. É bom, que é para chamar a atenção do porquê do vermelho. Vamos lá. Eu falei, olha, gente, eu tô com essa energia, assim, do chakra básico desde ontem. E depois que caiu a ficha, que hoje a gente ia falar sobre isso, né? Aí eu estava me perguntando, que a gente é assim, né? Como a gente trabalha com terapia, a gente está todo momento se questionando, se perguntando sobre nós mesmos, né? Do que está acontecendo. E aí eu tava, fiz cada dia eu faço sempre um trabalho em um dos chakras, né? E quem não sabe o que é chakra é uma chakra bicho, mas são vórtices de energia, são como, imagina, radares no nosso corpo, né? Energético, a gente tem 7 corpos, a gente fala isso no nosso curso, e um deles, que é o duplo etérico, bem postado no corpo, estão os 7 chakras principais, e tem um monte de chakras satélites, né? Nas mãos, nos cotovelos, é, no baço, que é o esplênico, mas a gente está cheia, a gente é pura energia. E tem os para-chakras, né? Que estão já no corpo astral, já. E quando a gente está consciente, acordado, os para-chakras e os chakras estão juntos. Então, a gente pode fazer um trabalho mais equilibrado com as nossas energias, porque eles estão ligados a órgãos e também estão ligados a algumas glândulas. Cada chakra principal está ligando a uma glândula principal, e nós somos por hormônio. Então, hoje, quando a gente fala, né, a importância de dobrar os joelhos, né, e se entregar para a vida e manifestar aquilo que a gente precisa, a gente está falando de uma dessas energias, né, chamada de chakra básico, ou Muladhara, ou outros nomes outros não, que são basicamente esses, mas é o chakra, é, um dos principais que nos ajuda. Oi, Rô, vamos estar aqui, que nos ajuda a pensar nessa energia, né? Então, eu vou chamando aqui, antes de dar continuidade, vou passar aqui a voz para vocês, que eu vou chamar aqui o pessoal que eu sempre chamo aqui na Sabe live, que tá? outro dia, eu não sei quem eu estava ouvindo, acho que o Wagner Borges, não sei, não lembro agora. Mas ele estava falando do ato de amamentar, né? Falando dessa história do chakra. E como você falou, a gente tem os 7 principais, que a gente acaba focando sempre nos 7 chakras principais, mas tem os auxiliares, digamos assim. E foi lindo a explicação que a pessoa deu, que assim, quando a mãe está amamentando o bebê, ela não está só dando leite físico para a criança. Ela tem pequenas
pequenos pontos de energias, pequenos chakras, microchakras ali no bico do seio, que ela também está alimentando a cria com aquela energia mesmo, né? Com aquela... E é isso, é o mesmo conceito da coisa da acupuntura. Por que uma agulhinha colocada num determinado ponto do nosso corpo faz bem, eventualmente tira uma dor, abaixa uma febre? Porque aquele canal energético provavelmente está obstruído por alguma questão. E aí, quando você aciona através da acupuntura, ou até mesmo do reiki, né? Eu que faço reiki, aqueles caminhos energéticos começam a fluir de maneira mais harmonizada. E aí, o bem-estar. Né? Então, como é importante, como a Fô falou, e falando dos chakras, eles estão mesmo, principalmente o básico, está muito nesse duplo etérico, né? E é o chakra que traz o quê? Sobrevivência, né? É o único chakra que, inclusive, se a gente olhar as imagens, tal, ele está voltado para baixo, trazendo para a gente essa necessidade de aterrar. Claro, a gente tem sempre entende, a gente está aqui o tempo todo batendo, dizendo que eventualmente somos almas, espíritos num corpo físico, tá? Mas estando aqui, estando nessa manifestação, é necessário sim aterrar. E é difícil, né, manter esse equilíbrio, né, de viver, pagar conta, comer. O básico fala muito disso, da sobrevivência, né, do andar, do respirar, de coisas que eu preciso para me manter viva e saudável nessa manifestação, né, Chan? Vou abrir e fechar o microfone, que a minha rua aqui é muito barulhenta. Então, e é isso, né? Essa questão da sobrevivência, né, do chakra básico, que está ligado com toda a nossa energia. Como assim, né? Como que essa energia de sobrevivência, de estar no planeta Terra manifestando, tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver com as nossas glândulas, tem a ver com o nosso campo energético. Então, para quem está chegando aí, né, essa energia, esse campo todo já vem do planeta. Então, é um campo que existe no planeta, que dá sustentação no planeta, que nos faz ficar sustentados dentro do planeta, né? Como se fosse a gravidade, né? Existe a gravidade e o planeta está lá parado. Nós também temos uma energia que gira no planeta, que nos dá essa sustentação aqui dentro do planeta e que nos alimenta dessa energia. Então, da energia que vem da Terra e da energia que vem do todo. E essa energia, como a gente tem falado aqui, ela vai entrando para os nossos pequenos poros, pequenos respiradores energéticos, né? Que na yoga a gente chama são chamados de nadis, né? Que são esses canais. Nós temos milhares de nadis no nosso corpo, que é o que absorve, como absorveu o prana, né? Ele absorve a energia. E a energia que alimenta o nosso corpo, então de fora para dentro e de dentro para fora. Essa energia ela está em constante troca. E nessa troca, os chakras, eles são os principais meios dessa troca do interno com o externo. Você para o meio e do meio para você. E aí o que a gente vai trazer aqui um pouco para vocês estarem aí, quem já conhece, refletindo um pouco mais, e para quem está tendo o primeiro contato, né, em relação às energias e aos chakras, é trazer esse conhecimento de como isso pode estar realmente chegando até a sua vida, como isso te influencia na vida, né? O que tem a ver a energia com como dobrar os joelhos e confiar na vida? O que seria, né, Sô? Por quê? Né? Nós somos nosso corpo físico, né? Ele é uma manifestação do nosso espírito mesmo. Então, se eu tô ali sentindo medo, porque uma das características do chakra básico, que fica bem ali no início da coluna, bem no períneo, na região do períneo, esse chakra é ligado a um órgão, que são os rins, as suprarrenais. Então, e pela medicina chinesa também, é um lugar do emocional em que a gente trabalha o medo, a nossa insegurança, a questão com o nosso orgulho também, de dar passos na vida, de ter coragem, de quebrar padrões. Então, quando eu fico muito enrijecida num padrão,
quando eu não trago uma reflexão para a minha vida, ou eu estou muito presa, né, numa crença religiosa, muito presa a um padrão familiar, tudo que eu julgo como certo ou errado, e aquilo está me trazendo sofrimento, eu tenho que olhar, porque eu vou enrijecer, eu não vou dar os passos necessários que eu mesma me coloquei como espírito para dar nessa vida. E aí, se eu não dou os passos necessários que eu me programei para dar nessa vida, é como se meu chakra básico ali, ele invertesse a energia. Ele nem o chakra para, mas ele como virasse para dentro, e aí eu travo. Eu travo porque eu não vou, porque o outro vai rir de mim, é orgulho. Eu não vou porque eu não tenho coragem, aí eu tô com muito medo, aí vai ter adrenalina no corpo. Já percebeu que a pessoa que está com muito medo, as pernas tremem, e às vezes ela perde o controle da bexiga, ela faz xixi, porque ela fica ali com muito medo e aciona esse chakra, essa energia, tanto no corpo, nesse corpo perispiritual, nem sei se dá para falar assim, espírito, e também corpo físico, porque ele é ligado ao corpo físico. E é claro que uma pessoa, né, que fez alguma cirurgia no cinza. Até pensei aqui na filha da Chan. Não é que ela vai ter um problema no chakra básico. É o físico, quando a manifestação é no físico, a gente tem toda a medicina para dar conta disso. Mas se eu posso olhar também para um trabalho energético, e todo mundo que trabalha com trabalho energético tem que ser conhecedor dos chakras. E cada vez mais tem mais informações sobre isso. Não é e os três não sei o quê, os três superiores, os três inferiores. Não é só isso. Energia não tem lado esquerdo e lado direito, não tem bom e mal. É o nosso uso, é a nossa intenção que coloca qualquer valor na energia. Então, o chakra básico é essencial para a gente estar aterrado, para a gente sentir coragem, para a gente sentir que a terra nos abraça e a gente pode andar, a gente não vai cair. E se cair, eu posso me levantar de novo, porque eu posso me direcionar através do meu chakra frontal, aí já é outro assunto. Mas eu sinto que eu sou guiada, né? A gente, no nosso curso, a gente fala muito da ligação do chakra básico com o chakra coronário também. Porque se eu tô tantos passos, eu posso me soltar e posso sentir que eu estou sendo guiada por quem? Pelo meu eu superior, pelo meu mentor, que é essa ligação que eu tenho com a minha glândula pineal, que dá esse acesso a esse lugar, né, nosso, de um novo, do nosso corpo mesmo, que é um corpo chamado mental superior. Então, é como se eu tenho tanta coragem agora, porque eu estou alinhando, né, equilibrando cada vez mais essa energia conscientemente e posso dar os passos necessários, abrir minha intuição para fazer algo que é necessário para mim e para o mundo, porque essa é a ideia. E é ser feliz, né? O que é esse sentimento de felicidade? É uma sensação de preenchimento, de completude, de estar se sentindo bem, mesmo diante dos desafios da vida. Porque a gente acorda de manhã e todo dia a gente vai viver uma jornada, e na jornada tem um abismo. Eu posso todos os dias cair nesse abismo, né? Mas se eu estou consciente, eu faço uma ponte ali. Eu falo, sei que tem abismo, eu sei que tem desafio, mas eu posso fazer uma ponte e passar, eu posso dar um pulo, mas isso eu preciso estar consciente, eu preciso estar com coragem, eu preciso estar com as minhas pernas firmes e, ao mesmo tempo, maleáveis com os meus joelhos, porque se for um momento de dobrar e falar assim, nossa, eu não faço isso, porque eu estou muito orgulhosa. Orgulhosa mal usado, porque orgulho é muito bom. Mas se eu estou lá usando ele mal usado, ou eu estou inflado o meu ego, estou achando que eu sou top demais, eu estou com a minha estima baixa. Então, a minha autoestima baixa. Então, a questão com a nossa autoestima está muito ligada à nossa coragem. Então, desenvolver a autoestima é trabalhar também nesse chakra básico. Então, pulsar ali e sentir esse chakra, tem vários jeitos de ativá-los que a gente fala no nosso curso. E aí a gente vai fazendo um caminho
com mais direcionamento, e se a gente cai nesse abismo, a gente já encontra ali um caminho e não fica tanto tempo. Eu falei, né, que desde ontem eu estava ligada na energia do chakra básico, e aí eu fiz um exercício, né, para o chakra, mas eu estava com uma energia que a gente sabe que às vezes nos pega. E aí eu senti que eu falei assim, nossa, vou ter que ir ao médico, porque de repente, gente, a minha menstruação veio como se fosse como que fala? A gente fala assim, Hemorragia? que sangra sem parar, Hemorragia. Como se fosse uma hemorragia. uma hemorragia. Eu falei assim, gente, eu tô com uma fraca. Aí eu falei assim, nem tá no momento. Aí eu falei, gente, para que eu fui fazer aquele trabalho com chakra básico? Porque pode acontecer também. E aí que eu fui percebendo aí, só de tomar consciência com isso, já parou. Olha como isso aconteceu com a Shirley também, né, no nosso curso. Eu falei, gente, que coisa esquisita. E a gente fica assim, nossa, olha aí como a vida está falando com a gente a todo momento. E às vezes, quando a gente se trabalha e está se percebendo com consciência, né? E a gente precisa de uma energia, a gente vai lá, né, principalmente nesse chakra básico, para a gente trabalhar coragem, direcionamento. Por que direcionamento? Porque é passo, né? Às vezes eu preciso parar, às vezes eu preciso me dobrar para uma situação e eu não estou conseguindo, porque eu preciso o quê? Trabalhar aquela pétala do orgulho um pouquinho mais, me deixar ser guiada um pouco, né? Me deixar ser acolhida, e às vezes eu me acho tão poderosa que eu não deixo, né? Então, isso tudo tem a ver com esse chakra, né? Que está muito ligada à adrenalina, às suprarrenais, aos rins, a essa emoção do medo, da segurança. A gente Né? costuma dizer, né? O pessoal fala que terapeuta holística é meio maluca, mas a gente fica o tempo todo tentando observar e no rastro mesmo da dor, né? Você citou o exercício, que é quando a gente fez o curso. E eu tive um outro exemplo, ano passado, que eu me propus a fazer um retiro, e para mim aquilo ia ser uma baita imersão, né? Ia ser realmente um processo profundo, né? Espiritual. E foi muito louco, porque uma semana antes a minha hemorroida começa a sangrar. Hemorroida também tem muito a ver com base. Então, assim, com o chakra básico. Que é o quê? Era o meu corpo, era aquela coisa, eu queria muito, mas bate o medo. Ai, será que eu vou dar conta uma semana toda? Os exercícios vão ser super profundos, enfim. Quando eu entendo, quando eu paro e penso, gente, por que isso agora? E aí você começa, né? Que dia que começou? Ah, foi no dia que eu fiz a minha inscrição. Ah, tá. E aí, na hora que você toma consciência, para mesmo. Por exemplo, eu já atendi pessoas com questões de prisão de ventre de uma semana inteira sem conseguir ir no banheiro. Isso está muito relacionado ao chakra básico. E está muito relacionado por quê? Porque o intestino fabrica hormônios, né? Aliás, enfim. E tem... Se eu sou uma pessoa muito presa, muito apegada, sabe assim, essa pessoa mesmo que eu atendi, muito apegada à casa, a coisa da família, aquela inflexibilidade de não lidar no dia a dia com as questões, aquela dificuldade de aceitar as mudanças que a vida traz o tempo todo, a gente querendo ou não, né? Vai vir. Tudo está em movimento o tempo todo. Então, assim, aquela pessoa tão engessada, o corpo vai começar a gritar. Em algumas vai ser o joelho que vai travar, como a Sô falou, em outras vai ser o intestino, que trava, para te dizer o seguinte, o que você não está deixando fluir? O que você está amarrando, apertando, que não dá mais, que você não está tendo mais controle e você ainda continua querendo ficar nesse controle? Eu gosto muito da Louise Hay, né? E ela tem uma frase que ela fala que a gente tem que usar isso, principalmente para começar a harmonizar, digamos assim, o nosso chakra básico, que sou flexível e me deixo fluir. Sou flexível e me deixo fluir. Porque, assim, a gente não deixa fluir. As dores, todas elas vão vir desse nosso desespero de querer controlar.
E como eu falei há pouco, não tem controle. Tudo vai mudar, você querendo ou não. Se você botar muita resistência, você só vai sofrer e vai trazer isso para o físico. Varizes, o chakra básico fala muito também do sangue, né? Da circulação do sangue. Então, assim, percebe, se eu sou capaz de travar o meu intestino e passar uma semana sem conseguir ir no banheiro, eu também consigo travar o fluxo sanguíneo. Daí as varizes, né? Por quê? Porque não está circulando. Começa a parar, para aqui, para ali, porque é isso que eu estou querendo fazer com a minha vida. Parar, travar no momento. Gente, não tem jeito. Quanto mais cedo a gente entender isso e começar a observar os sinais que o corpo traz para a gente, por exemplo, distúrbios com relação a peso, obesidade ou a anorexia, também está muito relacionado a questões do chakra básico, ao medo da escassez. E como não tem medo? Fazendo os trabalhos internos, né? Olhando para dentro, entendendo por que pega tanto, por que eu tenho tanto medo. Vai resolver alguma coisa a minha preocupação? Não, ela só vai aumentar, ela só vai potencializar o problema. Então, assim, por isso que a gente bate no reiki, meditação, a Chan vai falar com certeza daqui a pouquinho sobre yoga, para a gente poder ir soltando esses blocos, esses nós, que a gente mesmo vai criando nos nossos corpos, no nosso corpo físico e também nos outros corpos. A psicossomática fala muito disso, né? É corpo e mente. Quando está aqui gritando no corpo, é porque já se iniciou lá longe, faz tempo. Esses acúmulos de energia que a gente tem, a gente precisa liberar. E no chakra básico, pede muito para a gente isso, caminhar, né? Caminhar mesmo, assim, caminhar fisicamente, caminhar próximo à terra, areia, deixar a coisa fluir, né, Chan? E me chama a atenção, que eu acho que é legal a gente estar trazendo, porque assim, vermelho, né? Vermelho é a cor do chakra. E vermelho, a gente tem o sangue. O sangue é vida. Né? E nós estamos falando de sobrevivência. E o que é sobrevivência? Se não é viver a vida e não sobreviver. Você está falando sobre a vida, mas a vida tem que ser vivida. E não ser uma guerra, né? Não ser uma luta intensa. Então, quando você está trazendo essa ideia de viver, é viver na sua plenitude, de viver com as emoções mais saudáveis possíveis. E o que seriam essas emoções mais saudáveis possíveis? A Shirley trouxe o intestino, né? Que eles têm muito grande absorção de nutrientes do intestino e já é comprovado que é o segundo cérebro da gente. Então, realmente ali, toda a nossa... é o cérebro emocional. Então, todas as nossas emoções, elas estão ali influenciando toda a absorção dos alimentos que nós ingerimos, né? E o que vai fazer esse meio interno funcionar se não as nossas emoções, os nossos pensamentos? Pensamento gera emoção, emoção gera pensamento, vai virando ciclos. Vai virando ciclos que você vai construindo os tais dos blocos que a gente sempre fala aqui. E aonde é que você está? Né, a Shirley trouxe de amamentar o peito, né? Achei super bonito isso, que ali o bebê já está absorvendo. O que o bebê precisa? Ele precisa se assentar neste planeta. Ele acabou de sair de um meio líquido, né? E ele precisa, ao vir para a Terra, ele precisa de cuidados para crescer. Então, ele precisa de nutrientes energéticos, espirituais, emocionais, né? Físicos mesmo, né? Do cuidado físico, para ele ir vivendo, crescendo e se tornando uma criança com emoções saudáveis, uma criança pronta para ir para a vida adulta, né? Adolescência e adulta. Então, uma das maiores questões que vão nos trazendo problemas emocionais são os nossos traumas, né? Então, os traumas que são vividos na nossa primeira infância. E a gente não tem muito esse costume de buscar essa ideia, essa concepção dessa ideia de que na infância a gente gera muita dor, que nós vamos
virando um padrão para a gente, repetitivo, um padrão que vai se repetindo, que ao nosso ver hoje como adulta, parece que não tem nada a ver. Até acabei de ver aí uma postagem no Instagram, a moça falando assim, nossa, mas você sorri tanto, né? Aí ela falou, é a sua criança ferida. Ela falou, não, eu aprendi mesmo quando a criança sorri. Ah, mesmo em qualquer situação? Ela, mesmo em qualquer situação, tipo assim, não importa qual é a situação, eu aprendi a sorrir. Então a situação pode estar a pior do mundo e eu vou estar tudo bem, tá tudo ótimo. Então a gente não costuma identificar essas questões da infância que vão desencadeando emoções que vão alterando os nossos chakras. Então, a Shirley trouxe de comida, por exemplo, né? A questão da comida. Então, se você teve alguma parte na sua infância em que você era proibida de comer, ou foi negada, ou foi um momento que você estava com muita vontade de comer, seu pai ou sua mãe foi de uma forma áspera, né, negando aquilo, você pode ali ter causado o seu primeiro trauma, em que eu não posso comer tudo que eu quero. E tudo aquilo que a gente nega, a gente quer mais. Então, você poderia estar se desenvolvendo um adulto que tem tal do olho gordo. Tudo que vê quer comer, né? E é por uma questão que se iniciou ali na comida, que é uma questão de viver, né? Para você viver nesse planeta, você precisa do alimento físico também. Então, essas questões do emocional, elas têm que serem muito bem olhadas pela gente. A gente vem trazendo aqui toda semana, né, conceitos, vem trazendo formas de vocês estarem se conhecendo, olhando, despertando a atenção desse olhar interno de se cuidar. E cuidar não só do seu psicológico, né, como do seu emocional e do seu espiritual. E aí, falando também nessa questão de sangue, né, na yoga a gente tem muito as invertidas, né? E é muito interessante ver que as pessoas que são medrosas, né, que trazem muito medo, a hora que você faz a invertida, que é ficar com a cabeça virada para baixo, o pé para cima, aonde você tem essa fluidez do sangue, onde você bombeia mais o seu coração, o seu cérebro, para haver uma purificação mesmo energética e do próprio sangue, as pessoas entram em grande choque, né? Tem umas que não conseguem nem tentar a postura. Só de olhar o outro, elas estão paralisadas. Então, você começa a perceber pelas posturas o quanto esse medo existe, né? E tem outras que, ao contrário, elas se jogam, elas não têm medo nenhum, que também está no desequilíbrio, porque o medo é uma emoção natural e ela precisa ser... ela nos traz, né, uma questão de saber o que pode ser bom e o que é ruim. Se você tem medo demais, você paralisa. E se você não tem medo nenhum, você se põe em situações de risco. E isso sim é um desequilíbrio, né? E pode ser um desequilíbrio que começa lá no seu chakra básico. A gente fala, né? O equilíbrio. Como eu encontro o equilíbrio, né? A gente não, né? Os orientais já falavam e todo mundo fala que tem um chakra do equilíbrio, né? Que é o coração, o chakra cardíaco, então, é o caminho do meio. Quando se fala caminho do meio, está falando esse caminho do coração, porque ele é os 7 chakras principais seriam 3, né, ligados à matéria, à terra, à nossa manifestação física, e 3 ligados à nossa conexão mais espiritual. E o do meio, ele está alinhando esses todos, né? Todos os 6. Então, o caminho do coração, o caminho do cardíaco é o caminho humano mesmo. Mas não dá para eu ser humano sem olhar minhas necessidades, sem olhar para o meu medo mesmo. Aquilo que a Chan falou das invertidas, né, no yoga, invertidas, a gente, que a pessoa fica de um lado que não é o certo, não é o normal, né, Chan, da gravidade, né? E é muito interessante porque muitas pessoas também ligadas ao chakra básico,
elas começam a desenvolver um vício. Isso se fala hoje na neurolinguística, na neurociências, que é o vício por adrenalina. Por quê? Vício por estar sempre nessa adrenalina, né? Então a pessoa está sempre querendo fazer um esporte radical. Ela quer, se eu não pular de paraquedas, eu não fico bem, se eu não ir lá fazer um caminho X em que tem muito risco, eu não fico bem, se eu não for escalar uma vez, sabe assim, fica vou dizer assim, num perigar, né, entre a vida e a morte, isso para ela gera vida. Isso também é vício, porque nós temos que ter esse equilíbrio. Então, coragem não é você arriscar o seu corpo físico sempre, né? Às vezes dá vontade, você está num parque de diversões, você quer ir numa montanha russa, mas assim, aquele frio na barriga, aquela adrenalina que vem, né? Passa, mas você ser viciada em algo que só gera adrenalina, então eu pego o meu carro e saio sempre em disparada, porque aquilo me gera, né, aquela adrenalina, ou eu começo sempre que a vida está andando, eu começo a quebrar, me auto-sabotar, vamos dizer assim, que ninguém faz isso conscientemente, ninguém quer o seu mal, mas inconscientemente, se eu não me trabalho, eu começo a questionar isso, entrar num lugar em que começo a travar minha própria vida e, e começo a me questionar o que está acontecendo comigo. Eu atendi uma pessoa que ela estava numa situação, né, muito difícil, porque ela falou assim: eu estou há 30 anos trabalhando em algo que eu não sou reconhecida, que eu não gosto, e que as pessoas me veem como a coitadinha, porque eu nunca consegui entender esse trabalho. Ela passou num concurso e foi fazer algo, concurso público, e para você sair de um concurso público, você precisa, sei lá, o que precisa fazer de um trabalho público? Talvez roubar, matar e, né, Shirley? Senão você não sai de um serviço público. Então, dá aquela sensação, ela tinha muito medo, então, agora eu tenho segurança, todo mundo falando para ela, não, você está segura, ela separou, tinha 2 filhos para criar, então, era segurança, porque o marido tirou a casa, tirou não sei o quê, então, ali era o que mantinha ela segura, mas ela não se sentia bem ali, ela não se sentia bem, e ela foi criando para a vida dela esse eu não quero ir. Então, ela teve uma doença bem grave, né, que a impedia de andar, ela não conseguia mais, tinha uma fraqueza nas pernas, e depois isso foi desenvolvendo para um câncer, e ela não conseguia mais fazer o que era preciso. E aí um dia ela falou assim para mim: Sônia, eu já sei o que eu gosto de fazer. Eu sei que talvez não dê mais tempo para mim, sabe? E ela foi falando o plano dela, do que ela gostaria de fazer, e que agora, assim, parada durante algum tempo, ela teve essa percepção de fazer o que ela gostaria de fazer. E ela faleceu, né? E foi uma situação, assim, bem emocionante, porque ela, além de ser minha assistente, ela ela teve, e foi a última fala dela, né? Depois a gente fez uma ponte, porque foi a irmã dela que ficou como um ponte, porque ela já ficou mal. Mas, assim, foi linda, assim, e ela falando, e ela estava feliz e pronta. E as pessoas, às vezes, nós temos muitas crenças e a gente tem muito medo, né, do que vai nos acontecer, a gente tem medo da morte, e isso impede, isso fica muito enraizado, é o chakra raiz, lá no básico. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que perceber que os nossos corpos, eles não vão durar para sempre. A gente como consciência, talvez a gente aí se espalhe,
mas esse corpo físico, ele está aqui para manifestar, ele está aqui para fazer, está aqui para a gente viver as sensações, e se eu não estou satisfeita, que aquilo, toda a minha energia, toda a minha aura está dizendo para mim, não é aquilo, não fica nisso, e eu estou insistindo, 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 por conta do medo, né? Eu travo literalmente a minha vida por completo, né? E tudo pode acontecer, né, com a gente, mas se a gente começa a ter consciência, a gente trava menos, né? A gente dá aquela travadinha e fala, eu vou aqui, eu vou ali. A gente não espera tanto tempo para viver. O chakra básico vem colocar isso. A gente pode viver as experiências com as nossas intenções. A gente pode ir com as nossas pernas para uma liberdade, né? E a gente tem medo, às vezes, dessa liberdade, que a gente não sabe o que vai fazer com ela. Porque, querendo ou não, olha a nossa vida, a gente às vezes é muito preso, a gente mesmo se enrosca ali nas coisas da nossa vida, seja em dívidas, que um monte de anos para pagar uma coisa e eu não posso sair, ou a gente se enrosca por conta de família, agora eu tenho que sustentar não sei quem, né? E aí já é orgulho, né? Se é uma criancinha, tudo bem até um certo limite, porque eu também sou exemplo daquela criança. Então, o que que eu faço? Então, trabalhar esse chakra, fazer exercícios para esse chakra é essencial para a nossa sobrevivência mesmo, para a nossa realização, é o chakra da realização. Se eu não estou aterrada nesse planeta, se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto conectada, eu não realizo, eu não tenho magnetismo, o magnetismo vem da Terra. Então, eu preciso magnetizar, eu preciso fazer exercício de conexão com esse planeta, né? Então, não existe energia ruim ou energia má. É a gente que coloca as nossas crenças em cima, É né? assim, né? A gente não foi preparado para isso. Nossa, a gente até discutiu isso, né? Nós somos da educação. Todos nós fomos criados para servir a boiada, para seguir o bando, né? E que, graças a Deus, é chegada a hora da gente começar a enxergar essas coisas e sair desse looping, né? Falando muito do básico, é isso, assim. Uma coisa também, além de falar de energia, é assim, qual o foco do seu pensamento, né? Do que você está se nutrindo? E aí, isso tem a ver com tudo. Você está se nutrindo de boas energias, você está se nutrindo de boas comidas, é tudo que a gente coloca para dentro. Então, assim, a gente vai passando a vida toda aprendendo uma série de coisas que só nos aprisionam. Você liga uma TV e o tempo todo ela está te levando para onde? Para o medo, para tipo, paralisa, fica aí mesmo onde você está, você não pode, você não consegue. É um meio, é uma cultura dizendo para a gente o tempo todo que não dá, que não vai dar certo, colocando medo. Ou então, assim, falando, olha, para você ser feliz, você tem que ter casa, ter carro, e tudo bem ter essas coisas, não estamos dizendo que não. E vai afastando a gente do que de fato traz paz, né? Do que de fato traz alegria. E é que nem a Sô falou agora há pouco, temos que estar aqui aterrados, né? Temos que viver essa manifestação da melhor forma possível. E como é que eu faço isso, né? Se o tempo todo eu estou sendo estimulado a ter medo, a travar, a não dar o próximo passo. Primeiro ter consciência disso, que desde o momento que a gente nasceu até agora, o tempo todo a gente foi sendo conduzido pelo meio, pela família, pelas tradições, pelas várias religiões, enfim. E assim, dá para mudar? Dá, mas não é fácil, não é da noite para o dia. Mas ter foco nessa coisa do que eu tô, com o que eu estou me nutrindo. Então, assim, eu estou me nutrindo com bons livros, bons conhecimentos, ou eu estou me nutrindo da fofoquinha da TV, ou eu tô me nutrindo com alimentos saudáveis, ou eu estou enchendo o caco de álcool. Sabe, isso tudo conta, tá tudo na balança, né? Tem a ver total com ter uma boa sobrevivência. E mais do que isso,
Entender que a gente tem que parar de ficar na média. Se eu quero ter uma vida saudável, eu vou ter que ser diferente, porque a comunidade como um todo, essa cultura como um todo, vai estar levando a gente o tempo todo para mais do mesmo. Não, não vai não. Fica aqui. Quantas pessoas a gente não atende, né, gente, no consultório, que arrastam casamentos infelizes, horríveis. Porque eu tenho que... Porque eu tenho que estar aqui pelos meus filhos, eu tenho que estar aqui porque eu não sei fazer nada além disso. Eu não tem que. Não é fácil. Virar a página é muito complicado. Mas, assim, existem meios, técnicas, terapias, lugares, pessoas que podem nos ajudar a sair disso. Né? Nós, aliás, fazemos esse tipo de trabalho o tempo todo. Quando a pessoa está pronta, quando ela chega pedindo ajuda, a gente está aqui para dizer, olha, você consegue. Não vai mudar o mundo da noite para o dia, né? Você não vai se transformar numa outra pessoa amanhã, mas um passinho de cada vez você consegue sair dessa letargia. Porque o chakra básico desalinhado fala muito disso, dessa procrastinação, dessa coisa que eu vou deixando para amanhã, eu vou deixando para depois, que nem a história que a Sô falou da paciente dela. É claro que a gente sabe que, assim, a morte não acaba, a consciência não acaba com a morte, ela já deu um passo grande aqui, talvez na próxima ela consiga fazer o que ela se propôs, mas assim, para que continuar empurrando com a barriga? O que a gente consegue, de repente, acelerar o processo? Busca ajuda. Tem boas pessoas fazendo bons trabalhos ultimamente. Agora, uma coisa super importante aí, por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla, entenda que manter esses chakras alinhados, entender o que são esses chakras, entender que existe uma energia que nos comanda, né? Várias energias. E mantê-las equilibradas é o primeiro caminho, é o primeiro passo. Né, Chan? E a polaridade, eu acho que a polaridade do medo é a coragem. Então eu me vi assim, numa época da vida, todo mundo falou assim, nossa, tudo que você quer você consegue, como você é corajosa, você pensa numa coisa, vai e faz, porque não sei o quê. E eu fui me sentindo naquela situação de, nossa, como eu tenho, né, força, como eu tenho magnetismo, coragem, né? Até que um dia veio a doença e, né, o câncer e deu aquela bagunçada, mesmo eu já sendo terapeuta, mesmo eu já olhando para várias questões minhas, foi ali, daquele momento que foi um divisor de águas para mim, que eu percebi o quanto eu tinha de medo. Na verdade, eu estava no desequilíbrio, eu estava na polaridade do eu não quero ver o medo. Imagina, eu não tenho medo nenhum, né? E ao redor eu comecei a acreditar, as pessoas falavam e as coisas fluíam e eu estava dando toda aquela, né, força para aquilo. Mas na verdade eu tinha muitos medos, né? Muitos medos mesmo, que eu fui identificando, fui trabalhando em terapia, nas técnicas, e você vai começando a entender que sempre é isso, né? É a busca do seu autoconhecimento é que vai fazer com que você busque a paz interior, busque a sua paz no seu coração. Né? Essa questão de você se sentir em paz com você mesmo, de estar verdadeiro, de estar presente, de estar se manifestando nessa verdade. Né? E não porque você foi, na crença que você foi ensinado do meio, né, ao seu redor. Você é aquilo que você acredita. Então você vai se despindo das roupas, das cascas de cebola e de tudo mais que a gente vai falando aí no meio, porque é isso, você vai se despindo para achar quem é você mesmo, né? E você é alguém que faz parte deste planeta, que tem o seu impacto com você e tudo que acontece com você também tem impacto ao seu redor. Então, por isso que estar melhor a cada dia é estar fazendo com que o planeta esteja melhor a cada dia. É estar fazendo com que a sua casa, a cada dia, seja melhor a convivência dos seus e da sua família e dos seus amigos. Porque tudo começa em você e tudo termina em você. O outro, ele é só um espelho. Ele é só um acessório para você se enxergar, né? O que a gente pode fazer com tudo isso, né? Além de ganhar consciência, de se conhecer, é você trazer no dia a dia essa energia, que nem a Sônia, e a gente deu no curso exercícios, né? Que você
vai movimentar esse chakra básico para trazer essa energia para cima. No yoga, a gente trabalha muitas posturas em pé, que dá essa resistência, dessa firmeza, né? Dessa conexão com a terra. As posturas sentadas também, que elas vão direto entrando pelo chakra básico e trabalhando a Kundalini na coluna. Respirações, né? Os exercícios de pranayama. As meditações, que fazem muito você se aproximar de você, né? E sair desse contexto ao seu redor. Porque acho que isso é uma coisa legal da meditação. Que as pessoas falam, não tem paciência, não sei o que, tarará. Mas é isso, se você não tem paciência com você para observar os seus próprios pensamentos, quem dera ao seu redor, né? Quem é você nesse meio todo? Se observar, observar. Oi, Sô? Ixi, não deu para entender, cortou, Sô. Ah, Fala o que é Kundalini? Sim. Kundalini. Kundalini é uma energia, né? Já estudada há muito tempo da época hindu, que é a base da coluna, tem uma energia principal, e pela base da base lá no chakra básico, saem duas energias que se cruzam nos chakras, que é a energia feminina e masculina, Ida e Pingala. Elas se cruzam e elas estão permanentemente circulando se estivesse nessa posição perfeita de equilíbrio. Mas como a gente vem trazendo essas emoções, os nossos traumas, vão fazendo certos bloqueios, ou seja, os chakras eles não giram adequadamente, então essa energia que circunda também fica deficiente nessas energias. E isso influencia você no todo, né? E também você pode, então, voltando às dicas, né? Você pode usar alimentação física mesmo, o alimento natural, como a Shirley trouxe, mais nas cores vermelhas, né? Quando você quer estimular. Você pode usar os cristais, que são grandes fontes de energia, né? Eles têm alta frequência energética. Então, por exemplo, a jaspe vermelha, a obsidiana, que é avermelhada, você pode colocar no local, ou você pode ter a intenção de usar um acessório, um colarzinho, para estar estimulando essa energia do chakra. Você pode usar aromaterapia, por exemplo, como óleo de cravo ou gengibre, que é estimulante. Fazer as terapias energéticas, reiki e tantas mais que existem aí. E você também pode usar frases, né? Que nem a Sônia trouxe, né? Quando você se sente que você está precisando ancorar, sair dessa questão de luta e defesa e sobreviver, você pode dizer para você mesmo no momento de meditação, calma, eu estou segura, né? Eu posso trazer para mim amor, coragem, acolhimento. Eu me sinto acolhida por mim mesma. Eu tenho amor por mim mesma. Tá tudo certo. Você pode trazer para o seu sistema informações durante o seu momento meditativo, que, gente, não precisa ser nada de demais. Às vezes é 3 respiradas profundas, fechar o olho, pensar na cor vermelha, nessa conexão com a terra, né? E você está fazendo já essa energia movimentar de alguma maneira. Está na natureza, a natureza sempre é muito boa. Andar descalço na grama, na praia, e sentir essa energia alimentando das suas pernas, nos seus pés, subindo para você. Então, uma vez que você entende que existe isso em você, olha quantas ferramentas ao seu redor você pode começar a utilizar. Né, Sô? Tem maneiras de ativar e ter essa consciência dessa energia para usar em todos os momentos da vida, né? Então a gente vai continuar falando sobre isso, porque isso é muito importante. Esse assunto hoje ele é divulgado, mas ele era só para iniciados, né? E todo mundo hoje pode ter acesso a essas informações. Nós que somos terapeutas energéticas espirituais, a gente tem um curso também sobre chakras, não está ainda, né? A gente não está fazendo. Então, eu te sei que tem gente que perguntou, mas a gente, calma que a gente vai ter uma segunda turma, mas porque é muito importante, a gente viu o quanto que as pessoas que participaram tiveram mudanças significativas na vida delas,
né? E o quanto que a gente vê essas mudanças acontecendo no nosso dia a dia, seja na psicanálise com a espiritualidade, seja na metodologia humanoterapeuta, seja numa constelação familiar que a Shirley faz, no enneagrama. Tudo isso vai acontecendo, né? Então, esse trabalho, quando só de pensar, a pessoa pensar nessas energias dos chakras, elas não tem como ela já não ficar bem. Então, é isso que a gente quer, que todas as pessoas fiquem bem. Porque a gente é boazinha? Não, porque todo mundo fica bem, a gente também fica feliz. E o mundo inteiro, isso é utópico para mim ainda, mas é o que eu acredito, todo mundo vai ficar feliz, né? E a gente vai entrar num novo nível de humanidade. Então, se cuidem. Qualquer pergunta, se vocês quiserem, entrem lá na nossa bio, participem do grupo do WhatsApp, que a gente divulga as lives lá, e no grupo do YouTube, no canal do YouTube, que vai ter essa live aqui completa. E se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem saber mais de exercícios, é só dar um toque que a gente fala com todo mundo, tá bom? É isso, né, meninas? Então, na próxima terça-feira estaremos aqui juntos. Um grande beijo a todos pela participação e até mais. E ótima transformação essa semana, com a energia de transformação, a energia da Páscoa. Então, Gente, boa semana. né? Boa semana. Tchau.